Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como escolher bons fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Você vai sair até o final desse vídeo sabendo escolher os melhores fundos imobiliários para você. Pessoal, essa aqui é a nossa carteira do canal, onde a gente faz aportes todos os meses, começando essa carteira em janeiro desse ano, com o projeto do Rumo aos 100 mil. Aqui eu mostro todos os nossos movimentos, erros e acertos, tudo aqui aberto para vocês. Vamos ter aporte agora mês que vem e eu vou trazer sempre aqui tudo para vocês, tanto que a gente acertar, tanto que a gente errar, insights, tudo isso aqui para a gente poder estar sempre se desenvolvendo melhor juntos aí como investidor, beleza? Pessoal, primeiro passo para poder escolher bons fundos imobiliários, você precisa definir uma estratégia de início para você. Aqui é o site do Investidor 10, aqui é a nossa carteira do Rumo aos 100 mil no Investidor 10. E aqui nas metas, o que a gente criou, pessoal? A gente criou uma estratégia simples para a gente poder seguir. Então, qual que é as nossas metas aqui? Primeiro, nossos 100 mil reais, a gente vai alcançar os 100 mil reais investidos. Segundo ponto, o que eu defini aqui? A gente vai ter 70 mil reais ou 70% dessa carteira voltadas para fundos imobiliários, 15% para ações brasileiras, 10% para ETFs internacionais e 5% para criptomoedas. Então, eu defini uma estratégia onde a gente vai seguir essa estratégia para a gente poder alcançar o nosso objetivo principal, que é o Rumo aos 100 mil. Criar uma estratégia, pessoal, é fundamental para você conseguir alcançar o seu objetivo de longo prazo, alcançar a sua aposentadoria. Sabe por quê, pessoal? Porque quando você não define uma estratégia, você está correndo um risco muito grande. Por exemplo, aqui a gente tem as estratégias somente de renda variável, né? É óbvio que eu também já tenho a minha reserva de emergência. Então você precisa ter renda fixa também na sua carteira. É importante você ter uma parte de renda fixa, que é exatamente ali a sua reserva de emergência, objetivos de curto, médio prazo, uma viagem, uma compra de alguma coisa. Tudo renda fixa. Um dinheiro que você não vai utilizar, renda variável. Você pode colocar na renda variável, né? Vai depender do seu perfil. Então defina uma estratégia primeiro. Qual classes de ativos que você vai querer ter nos seus investimentos? Você gosta de ações? Beleza, dá para você colocar ações. Você gosta de fundos imobiliários? Legal, fundos imobiliários. Defina uma estratégia. Pô, mas Hugo, eu não gosto de criptomoedas, não gosto de ETFs, não gosto de ações. Então monta uma estratégia voltada a fundos imobiliários. Não tem problema nenhum. Só que quanto mais a gente diversificar nossa carteira, menos riscos a gente vai trazer para nossa carteira. E se você optar só por fundos imobiliários na sua carteira, tenta diversificar o máximo possível esses fundos imobiliários aqui dentro. E hoje eu vou te mostrar as classes dos fundos, a gente vai falar sobre isso agora. Então é importante entender que a estratégia de investimentos é fundamental e você deveria começar por ela, começar criando alguma estratégia para você e com o tempo você vai reajustando, vai vendo o que deu certo, o que pode melhorar. E aí você dá o próximo passo, beleza? Então vamos lá, pessoal, agora a gente vai começar aqui como escolher um fundo imobiliário. Eu criei algumas etapas do que eu faço para mim poder escolher bons fundos imobiliários, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui não é indicação de investimentos, eu vou tentar mostrar para vocês a forma que eu faço e pode ser que faça sentido para você aí. Então, pessoal, o principal ponto desse vídeo é fazer com que você não precise copiar a carteira de ninguém, comprar um ativo porque você viu algum youtuber ou alguma pessoa influente falando. É exatamente fazer com que você consiga tomar suas próprias decisões e fazer com que você consiga escolher os melhores fundos para você. Como escolher um fundo imobiliário? Eu separei algumas partes aqui, começando pelo dividend yield. Muita gente já vai lá e corre no dividend yield alto. O dividend yield ele é importante. Qual o valor mínimo que você vai aceitar desse dividend yield? Você precisa definir isso. Isso é muito particular de cada pessoa, isso é muito particular de cada investidor. Vou mostrar para vocês o que eu faço. Pode ser que faça sentido para você, mas isso é totalmente particular, tá? Como que você pode se basear nesse dividendo, né? Pessoal, quando a gente fala de renda variável, a gente tem uma diferença muito grande da renda fixa. Aqui você tem muito mais riscos, né? Então, para você aceitar esse risco, você precisa ter uma rentabilidade maior, certo? Normalmente, a gente se baseia, né, os fundos imobiliários, a rentabilidade dos fundos imobiliários com o tesouro, né, com os títulos do Tesouro Direto. Então, você vai se basear com o título Tesouro Direto mais longo possível, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui no site, ó. Então entrando aqui no site, pessoal, ó, a gente vai olhar aqui o título mais longo possível aqui do Tesouro. Tesouro IPCA mais 2055. Hoje ele está pagando o IPCA, que é a inflação, mais 6,20%. Então, para mim aceitar investir em fundos imobiliários, tem que ter uma rentabilidade maior que 6% acima da inflação, porque senão não faz sentido. Porque senão eu vou ficar na renda fixa mesmo, ou aqui no Tesouro, que tem mais segurança, que se quebrar o governo vai me pagar o dinheiro. Então você aqui já vai definir
quantos por cento você vai querer receber a mais ali, no exemplo do Tesouro Mais Longo, para você poder investir em fundos. Você pode definir 2% a mais, 1% a mais, 3% a mais, do jeito que você quiser. Definindo isso, você já vai conseguir se basear e selecionar já alguns fundos imobiliários que não vão fazer parte ali do seu estudo. Então, por exemplo, vamos colocar 2% aqui. Então, você aceitaria um fundo imobiliário que pague no mínimo 8%, 8,2%. Então, você já definiu esse valor e é a partir daí que você vai conseguir já selecionar alguns fundos imobiliários para você estudar ou tirar já vários fundos imobiliários aí. Próximo ponto, valor patrimonial. Então, o valor patrimonial é o valor do patrimônio total do fundo, E aqui a gente tem, eu defini isso, e fundos com mínimo de 500 milhões de patrimônio. Isso foi o que eu defini. Você pode definir o valor que você achar mais interessante. Então, eu não invisto em fundos imobiliários que têm menos que 500 milhões de patrimônio. E o valor patrimonial aqui sobre o valor do mercado, sempre tentar comprar abaixo de 1, porque normalmente quando você compra acima de 1, você vai estar comprando um fundo muito mais caro. Aqui, voltando aqui, liquidez. O que é essa liquidez, Quanto esse ativo está sendo negociado no mercado? Por exemplo, aqui, se a gente olhar aqui um fundo qualquer, vamos pegar esse aqui. Ele mostra pra gente que ele tem uma liquidez diária de 6,6 milhões. Então esse ativo ele é muito líquido, Então isso é muito bom, por quê? Porque você consegue comprar esse ativo muito fácil e se caso você precisar vender, você vai lá e vende ele muito fácil também. Então eu defini aqui pra mim que pelo menos tem que ter 1 milhão de negociação por dia, 1 milhão de liquidez por dia. Então por que isso? Pra gente poder ter mais segurança ali na bolsa, Mais segurança no seu portfólio em geral. Diversificação. Então a diversificação, como a gente já sabe, ela é muito importante nos investimentos. A gente tem que diversificar o nosso patrimônio ali, nossos ativos em segmentos diferentes, para exatamente a gente não ter o risco de perder dinheiro. Aqui embaixo, mostrando os tipos de fundos imobiliários. A gente tem tijolo, papel e os conhecidos FOFs, que são os fundos de fundos. Dentro do tijolo a gente tem alguns fundos aqui, só coloquei os principais. Então logísticos, lajes corporativas, shoppings, entre outros, tem vários tipos de fundos. E abrindo mais aqui, a gente vai ver mais um ponto importante para se analisar num fundo. Escolher um fundo bom. Esse fundo tem que ser multiativo ou multi-inquilinos. Na verdade, ele tem que ter os dois. O que é multiativo? Multiativo é quando você tem vários ativos em diferentes regiões. Então, o fundo imobiliário ele tem um ativo em cada região diferente. E multi-inquilinos são vários inquilinos diferentes dentro desses ativos. Então, se caso der um problema em um ativo específico numa região, não tem problema, é só um ativo específico numa região. Você tem outros ativos. E o multi-inquilino, mesma coisa. Se você der um problema com um inquilino, uma empresa que não conseguiu pagar, ela é um pedacinho pequeno do seu portfólio ali. Você tem outras empresas e tá tudo certo. Tudo isso é muito importante para você escolher um fundo imobiliário e bons fundos imobiliários, eles têm essa característica. Vacância no máximo de 10%. A vacância é o espaço onde não está sendo alugado nesse fundo imobiliário e isso faz com que a gente receba menos dinheiro, Porque se não tem ninguém alugando esse lugar, você vai receber menos. Então eu gosto de ficar sempre de olho ali, olhar fundos que no máximo chegam a 10% de vacância, mas normalmente até menos que isso. Fundos de papel agora, pessoal. Dos fundos de papel, a gente precisa ter umas coisas que eu coloco como consideração. Carteira de CRI com maior ativo com no mínimo 10% de concentração. Isso aqui é muito importante, para mim é muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando um fundo imobiliário de papel ele tem uma carteira de CRIs e ele está muito sobrecarregado somente em um CRI, você tem o risco dessa dívida ter um problema e ser uma parte muito grande do seu patrimônio. Então a diversificação dos CRIs são importantes e eu coloquei que esse fundo imobiliário ele tem que ter pelo menos no máximo o maior ativo ali, o maior CRI, com 10% do patrimônio. LTV no máximo de 40%. O LTV é a garantia daqueles CRIs. Normalmente quando o fundo imobiliário faz essa negociação, ele não empresta o dinheiro de uma vez, assim, ele pega uma garantia também, às vezes um imóvel, às vezes um ativo. Então analisar esse LTV, ver a quantidade de garantias que tem no total da carteira é muito importante para você ter mais segurança, tá? E o último ponto aqui que eu vejo como muito importante, tempo de mercado, pessoal. Fundo com no mínimo de 4 anos de mercado. Por que isso, pessoal? Porque a gente consegue ver como que funciona a gestora,
como que essa gestora trabalha, como que essa gestora vem trabalhando durante esses anos. Então, quando você estuda um fundo mais antigo, você consegue entender exatamente o que a gestora faz e aí você toma a decisão. Faz sentido para mim como que essa gestora trabalha, não faz sentido para mim. Então é muito importante, na minha visão, fundos com pelo menos 4 anos de mercado. Se você analisar todos esses itens aqui, lógico, fazendo alterações diretas para você aí, algumas mudanças aqui que talvez faça mais sentido para você. E olhar os fundos imobiliários, eu tenho certeza que você vai conseguir escolher bons fundos imobiliários se baseando somente com esses itens que eu passei para você. Cria uma estratégia para você, diversifica o seu patrimônio, que aí eu tenho certeza que é muito difícil alguma coisa dar errado. E se der errado, você está diversificado. Se der algum problema com algum fundo, é um pedacinho pequeno da sua carteira e aí você vai conseguir tocar sua vida normal aí, sem tanta preocupação. O vídeo era esse. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos toda semana aqui sobre investimentos e principalmente nossos queridos fundos imobiliários. Até a próxima, tamo junto!